Fala, time, estamos começando mais o GWF Podcast. Eu sou o Diego e estamos aqui hoje num podcast focado em musculação. A gente vai destrinchar do começo ao fim o que é um treino de musculação, como funciona, a parte de mobilidade, aquecimento, os exercícios, frequência. Vai ser total para vocês. E para isso, trouxe hoje aqui meu amigo e personal, Natal. Pode se apresentar para a galera. E aí, galera, beleza? Tranquilo? O Natal, personal, já trabalho com isso há mais de 10 anos. Eu vim aqui hoje pelo convite do Diego e para tentar ajudar e passar algum conhecimento que eu tenha para vocês, tá ok? Obrigado. Perfeito. Obrigado pela presença, Natal. Aí, para começar, igual eu falei, a gente vai do começo ao fim no treino de musculação e todo mundo sabe o que é a primeira parte, assim, antes da gente começar mesmo os exercícios, parte de mobilidade, aquecimento, alongamento, como que funciona, tempo para fazer, essas polêmicas assim de alongamento, faz alongamento, não faz, o que tem que fazer exatamente antes de começar a puxar o peso? Então, existe estudos que comprovaram que existe uma diminuição da potência muscular quando a gente faz um programa de alongamento antes da atividade de força. Mas o que acontece? O mais interessante seria, sim, fazer um alongamento dinâmico. Dessa maneira, a gente já trabalha um aquecimento, que a gente chama... Muitas pessoas não chamam de alongamento dinâmico, chamam de aquecimento. Alongamento com movimento, né? Aí o interessante seria, vou fazer um treino de peitoral. Vai lá no supino, aquele exercício tradicional que todo mundo gosta, né? Principalmente os homens. Vai lá, monta sua barra ou a máquina, coloca uma carga bem reduzida, faz o movimento completo, tal, com a carga mais baixa, fazendo o quê? Fazendo com que o músculo aqueça e ele já tenha a mobilidade maior para a execução do exercício propriamente dito. Entendeu? O mais interessante, o recomendado por mim, seria esse. Lógico que existem outras metodologias, mas eu gosto de trabalhar com essa. Então fechou, Natal. Então, para me entender assim, realmente é interessante você fazer pegar, tipo, um exercício, um exemplo. Igual se estou supino, vou treinar peitoral, vou fazer um exercício de peito, só que realmente de forma mais leve, para eu ir preparando o músculo, jogando sangue pro músculo. É isso que eu entendi, assim, para realmente... Isso, realmente. Isso que você falou, jogar o sangue, vamos irrigar ele para melhorar a aptidão naquele momento. Essa questão da irrigação vai gerar aquela vasodilatação, vai ter mais sangue fluindo ali, quanto mais sangue, o sangue é responsável por levar nutriente, e assim vai melhorar o desempenho durante a atividade. Sem falar também da mobilidade, a gente vai trabalhar a mobilidade no começo, para que previna alguma lesão que possa acontecer, dependendo também muito da carga que vai ser utilizada. Isso que eu pensei. Então, tipo, igual aquela galera, às vezes, já começa com bastante peso no exercício, alguma coisa, acho que por isso que acontece essas lesões, né? Muito comum. Na verdade, você tem que se preparar para a atividade, né? É interessante, sim, que haja um preparo, como eu falei, o alongamento dinâmico, um aquecimento para fazer qualquer tipo de atividade. Até um corredor, antes da corrida, ele vai aquecer que jeito? Vai fazer um caminhada, um trotar, até vai evoluindo aquela atividade até chegar realmente à corrida. No caso da musculação, a gente vai evoluir a carga, a própria mobilidade, que seria movimento, a gente vai crescer, evoluir o movimento para que previna as lesões futuras. Às vezes acontece, eu sempre fiz isso, treino há 5 anos, sempre fiz isso e nunca deu nada. Não é porque você faz um movimento que não seria o adequado durante muito tempo que não vai acontecer. Já está acontecendo. Uma hora aquela corda vai estourar, entendeu? É igual uma corda de sisal. Tem vários filamentos, você vai acabar lesando pouco a pouco até acontecer realmente e você sentir a lesão. Então, para que isso não aconteça, a gente começa prevenindo. De que forma? Fazer um alongamento dinâmico, um aquecimento, vamos preparar aquela musculatura, seja ela peito, bíceps, tríceps, perna, glúteo, posterior de coxa, o que for. A gente começa a fazer a preparação para quando a gente for usar uma atividade mais intensa, você já está pronto para aquilo. Legal. E até eu já tava pensando, a gente vai interligar nisso também.
E técnicas de treino, assim, tem alguma diferença? Um exemplo, pega bisete, rest pause, algo assim, de usar no começo ou no fim do treino? O negócio, tipo assim, pô, você gosta de começar com exercícios livres, terminar com máquina ou vice-versa? Tem alguma coisa assim? Eu pensei, tipo assim, já pegando... Quer dizer, a galera usa de aquecimento a progressão de carga, né, no começo, pra realmente, tipo, um aquecimento. A progressão de carga é muito interessante. É interessante que você já vai, como eu falei, vai preparando, vai se preparando, né? Para chegar um momento mais intenso do treino. Agora a questão de escolher se é livre, se não é, depende muito de que nível de treinamento que conta. Se o cara é iniciante, a moça, o rapaz, for iniciante, é interessante que comece sim, com os exercícios mais simples possíveis para que exista a menor possibilidade do erro. Agora, se o praticante já é mais experiente, aí pode aumentar a complexibilidade da atividade, do exercício, da metodologia que vai ser aplicada, como você falou, um bisete, pode ser um trisete, pode ser um rest pause, e por aí vai. Entendi. E já entrando até essa parte de iniciante, assim, uma dúvida que a galera tem, um treino para desenvolver força e para ter hipertrofia é exatamente a mesma coisa ou não? Não, não é. Treino de força, o que acontece? Treino de força é para um desempenho, para aumentar a força, para melhorar o desempenho, seja ela a atividade que for. Às vezes o cara é um strongman, ele precisa de força. A questão da hipertrofia, ela vai acontecer até um determinado ponto, não é o foco principal, mas ela vai acontecer. O treino de força visa desempenho, mover uma carga, uma maior carga possível. Agora, a hipertrofia, hipertrofia já é estética. Nem sempre o cara mais estético, vamos pensar em volume. O cara que tem um maior volume muscular é o cara que tem mais força para mover uma carga. Entendeu? Um treino para hipertrofia, existe metodologias aplicadas para aquilo. Um treino de força, para desenvolver força, é uma outra metodologia. São objetivos diferentes. Lógico que durante um período, para treino de força, você vai desenvolver até um ponto limitado a hipertrofia. E um treino de hipertrofia, você vai sim desenvolver força até um ponto limitado também para continuar a hipertrofia. O interessante é que para quem visa hipertrofia, mesclar. Durante a periodização, que vai ser a prescrição da atividade, é trabalhado força para melhorar o treino de hipertrofia e, consequentemente, os resultados de hipertrofia serem mais expressivos. Entendi. E nisso também entra aquela parte de volume e intensidade, né? Porque eu fico pensando para ter uma diferença ali entre os dois. Até pra galera saber, explica o que é exatamente o volume, o que é a intensidade, como que usar para cada coisa, né? Porque eu sei, tem gente, um exemplo... Você pega aí, o que ele tá fazendo 25 repetições de um exercício? Ah, mas o que é que ele tá fazendo 5 séries de 5 repetições? Assim, qual que é a diferença na prática disso? Boa. Volume e intensidade. Existe uma frase muito interessante. É volume inversamente proporcional à intensidade. Intensidade. Vamos pensar assim, vamos interpretar da seguinte forma. A intensidade é a dificuldade que eu vou imprimir naquele treino. É a intensidade. O volume é a quantidade. Se a gente for exemplificar da forma mais simples possível, para bíceps. Vamos pensar assim, um treino de bíceps. A intensidade. Eu vou colocar um drop set, tá? Para bíceps, uma rosca direta e tal. E vou colocar um drop set. E a gente vai dropar, sei lá, de 12, passando de 12 para 10, para 8 e fechando em 6. Aí a intensidade é alta, né? É alta, mas o volume é mais alto ainda. Os dois juntos é incompatível. Se eu aumentar muito o volume, eu não consigo aumentar a intensidade. Se eu aumentar a intensidade, eu não consigo aumentar o volume. Ou seja, se eu vou fazer muitas repetições, eu não consigo colocar uma carga muito alta. Se eu vou colocar uma carga muito alta, eu não consigo fazer muitas repetições. E aí vai. Então, o que acontece? O volume alto,
a gente pode, na hora fazer um cronograma de treino, um grande volume para um treino de bíceps seria colocar um número maior de sessões de treino ao longo da semana. Normalmente faço 2. Vamos aumentar o volume desse treino de bíceps, vamos passar para 3. A intensidade, não, a gente mantém as 2, só que a gente aumenta a complexibilidade dentro daquele treino, entendeu? A gente usa métodos mais intensos, uma carga mais alta, para ter um estresse muscular maior. Exemplificando, seria isso. A intensidade é a dificuldade, a complexibilidade do treino naquela sessão. O volume de treino seria o aumento do número de sessões de treino ao longo da semana. Entendi. Então isso até pode entrar também, um exemplo, na frequência de treino da pessoa, vai influenciar muito o jeito que vai fazer o treino, né? Se é mais intensidade ou mais volume. Pelo que eu entendi, tipo o quê? Um exemplo, a pessoa tem 40 minutos para treinar. Acho que ela fazer um treino, às vezes, muito volumoso, ela vai acabar não tirando muito proveito. Eu acho que eu entendi mais ou menos, seria tipo isso? Isso, aí a gente já entra na particularidade, né? Eu tenho uma restrição de tempo diário de treino. Então a gente vai acabar optando por métodos mais intensos, uma intensidade mais alta, para que o músculo possa responder de forma adequada ao objetivo do praticante. Mas também tem a questão, se o tempo não for a grande restrição, existem as particularidades de cada um. Eu tenho dificuldade em ganhar volume muscular, hipertrofia, né? Eu tenho dificuldade em hipertrofiar com treinos longos. Então a gente acaba optando por um treino mais curto, porém mais intenso. Tem gente que tem um desenvolvimento muito expressivo para um determinado grupo muscular e para outro não. Ganha um peito muito fácil, só que o deltoide, o ombro, não acompanha esse desenvolvimento. Então, para o peito, eu diminuo o volume e aumento para o ombro o volume. Entendeu? Para que o resultado do deltoide, do desenvolvimento do deltoide, se torne harmônico ao peitoral, entendeu? Aí depende muito da estética de cada um, a resposta do treino de cada um e também, lógico, se cada um tem ou não aquela questão do tempo. Eu tenho restrição ou não de tempo para poder treinar e elaborar um programa de treino adequado ao objetivo do praticante. Entendi. E na parte de descanso entre séries do treino, porque, vamos dizer, sem restrição de tempo, a pessoa realmente tá com o tempo tranquilo para treinar ali, qual que seria, tipo, o descanso ideal? Lógico que vai de cada tipo de série também, né? Pelo que eu entendi, porque se é mais intensidade, mais volume no treino. Mas o que você acha, assim, que é realmente o ideal pra galera descansar? Porque eu vejo que tem gente que descansa muito pouco, eu acho que perde muito a performance de uma série pra outra, ou às vezes descansa muito no celular. Descansa muito no celular ali e às vezes come o tempo que tá realmente na academia. O que você acha que é o ideal? A questão do descansar o celular, o indivíduo descansa muito no celular. Quem não descansa é o celular, né? Mas tá. Normalmente a gente tem um mito, não seria nem um mito, mas uma coisa que ficou, né, para cada um, para todo mundo, é 1 minuto de descanso. Nem sempre funciona dessa maneira. Existem metodologias, tipo, treino de força. Cara, fazer um treino de força, fazer um terra, carga máxima, faz a execução lá e tal. E para a próxima série, é de 3, 4 minutos para ter uma recuperação total para poder fazer outro. Aquilo ali é um treino de força. Treino de hipertrofia. Beleza. É hipertrofia, é para hipertrofia. Porém, existem os métodos. Tem alguns, tipo um rest pause. Dentro da mesma série, pode ser 2 ou 3 rest pause, mas são 10 segundos de intervalo, é tempo curto. A ideia, sim, é depletar. É exaurir aquela musculatura. Porque aquela metodologia pede isso. Mas pensando num treino tradicional, de 1 minuto a 1 minuto e meio, para uma certa recuperação, é interessante também. Tudo depende do método aplicado e o objetivo desejado. Se o treino é de hipertrofia, se o treino é de força.
O treino de força é assim, treino de hipertrofia é de outra maneira. Dentro do treino é o objetivo, que seria a hipertrofia, existem os métodos de treino. Cada metodologia pede período distinto de descanso. Lógico, também tem a questão do praticante. Se o praticante tem uma facilidade na recuperação, ou seja, ele consegue se recuperar com um curto espaço de tempo, se ele fica ofegante durante muito tempo, exige mais um pouco mais, um período maior para descanso entre uma série e outra. Isso vai muito de indivíduo a indivíduo, mas é aquilo. Normalmente um treino sem uma metodologia muito complexa é 1 minuto a 1 minuto e meio. Salve as pessoas que têm uma particularidade dentro disso. Certo. Igual você citou aí de metodologia complexa, o que muda principalmente assim num treino do iniciante pro intermediário, pro um avançado, que eu vejo que muita gente peca, o quê? Às vezes, a pessoa tá há 1 ano na academia, 6 meses na academia. Às vezes você olha e fala, não, essa pessoa acho que nem treina. Você vê ela, aí só que ela tá ali fazendo treino de um atleta que vai subir no palco o mês que vem. E tipo assim, igual eu falei, qual que é a diferença realmente num treino pro outro pra galera entender que não é assim que funciona? Porque eu vi que tudo é muito individual, igual você tá citando aí. A individualidade é o fator principal para tudo isso aí. Um treino de musculação ou qualquer prática de atividade. O iniciante, intermediário e o avançado. Um programa de treino para iniciante, a gente usa métodos mais simples. Vamos exemplificar da melhor forma possível. O cara vai lá, vamos começar aqui, vamos fazer 3 séries de 10. Tradicional, 3 séries de 10, 3 séries de 8, 4, que seja. Movimentos simples, básicos. É rosca direta para bíceps, pulley tríceps, para o tríceps, né? Elevação lateral para os deltoides. São movimentos mais simples que a gente usa para elaborar um programa de treino eficiente. O intermediário, a gente já começa a colocar exercício e aumentar um pouco da complexibilidade do cronograma e das metodologias. Como assim os exercícios? Já são exercícios que exigem um pouco mais de coordenação, noção de espaço e tudo. Equilíbrio, principalmente. Para que você não tenha futuras lesões ou simples dores articulares por má execução. Já para um treino avançado, a gente já começa a trabalhar com exercícios mais complexos, são exercícios que exigem mais um refinamento melhor para o movimento, atenção maior, um equilíbrio maior, uma noção maior de espaço e tudo mais. E dentro disso, as cargas já são maiores em períodos e um volume maior quando a carga diminui. Mas a complexibilidade do movimento mantém. Eu vou fazer um exemplo. Vou fazer um supino declinado com halteres. Poxa, declinado já exige um pouco mais de equilíbrio. Com halteres mais ainda. Eu nunca vou passar isso para o iniciante. Entendeu? O intermediário vai depender muito do nível que ele se encontra. Mas o avançado é interessante que ele já tenha o domínio disso. Agora, como você falou aí, negócio do palco, o cara vai subir no palco. Esse cara que já tá num nível de treinamento para competir, já tá para subir no palco, o indivíduo, ele tem que ter um refinamento muito apurado dos movimentos. Porque nesse momento é tudo muito delicado para se preservar, para não ter lesão, entendeu? Mas eu acho que interessante seria sempre dentro do indivíduo. Existem indivíduos que têm facilidade para um determinado grupo muscular, ele tem a compreensão melhor para a execução. Para outros grupos musculares, ele não tem o mesmo desempenho. Então,
Isso acontece muito quando chega no intermediário. Ele ainda não é um iniciante, mas ele ainda não está preparado para um treino avançado. É o indivíduo que está meio no meio do caminho. Ele desenvolveu um conhecimento, uma aplicação para determinada região do corpo e outras nem tanto. Então, pelo que eu entendi, até vai pregar muito isso no intermediário ali. Pode acontecer, igual vocês estão no começo, por exemplo, o cara tem um peitoral muito bom, só que não tem um ombro tão legal. Aí ele já pode fazer, então, às vezes, um trabalho mais específico para aquela parte. Realmente é um treino diferente. Vamos dizer, o iniciante não tem nada bom. Então, basicamente, vai ter que resolver tudo ali, né? É isso mesmo. Falou tudo agora. Então, uma coisa que vai entrar nesse assunto também. Eu tava pensando aqui agora. Se uma pessoa é intermediário, um exemplo, sei lá, tem uma lesão, ou às vezes, sei lá, tem uma viagem, por algum motivo tem que parar de treinar. Tipo, 3 meses, 4 meses, um exemplo. Quando ela voltar, ela volta fazendo um treino de um intermediário, ou ela volta e, tipo, decai um pouco para fazer, um exemplo, um treino de um iniciante, talvez por um tempo? Então vamos lá. Se a pausa for por causa de uma lesão, aí já recuperou e voltou, então vai ter uma adaptação para aquela especificidade da lesão. Vamos começar com um cuidado para aquela região maior do que das outras, que também ficaram paradas, né? Então, sim, vai começar como se fosse um iniciante, vai sendo observado o desempenho daquela região com uma atenção maior do que das outras. Porque as outras simplesmente estavam em repouso, mas não tinha lesão. Essa não, elas estavam sendo reabilitadas para a volta da atividade. Então, a gente vai ter sim uma redução, um passo para trás, para depois dar 2 passos à frente. Sim, a gente vai ter uma diminuição na intensidade, no volume e na complexibilidade da atividade. Até que seja observado que realmente está totalmente recuperado, a gente começa a dar mais volume e intensidade de acordo com o objetivo do praticante. Outra coisa, agora sou eu que pensei aqui, dando a resposta, já pensando outra coisa. O indivíduo ficou muito tempo parado, aí o cara sempre chega assim e fala assim, ó, fiquei muito tempo parado, quanto tempo vou demorar para recuperar o que eu já tive? Aquela estética corporal que eu tive, aquele volume muscular, tal, aquele percentual de gordura baixo que eu tinha que agora subiu. Então, quando for um período maior de afastamento da atividade, é um período maior para você retornar àquele ponto que você parou. Um período menor, é um período menor para recuperar daquele estado que você estava. Tá? Porém, sempre vai ser um período menor do que a primeira vez que você atingiu aquele ponto. Do ponto 0 ao ponto 7, aquele 0 é iniciante que nunca fez nada. Chegou naquele ponto 7. Para chegar ali, ele demorou, vamos enumerar aí, 1 ano. O cara ficou parado, 6 meses, 7 meses, não sei o tempo. E, consequentemente, voltou aquela estaca zero, aquele inicial. Só que ele já tem um histórico, já tem uma memória muscular. Então, para ele retornar aquele ponto 7, é bem menos que 1 ano. Lógico, se tudo for feito da forma mais correta possível. Seguiu dieta, não faltou treino, o desempenho é adequado. Sim, o retorno sempre é um período... o retorno para aquele ponto que foi pausado sempre é um tempo mais curto. Entendi. E em relação... Uma coisa que eu vejo que é muito contraditório, que é essa parte de deload que tem nos treinos, assim. É uma coisa, tipo, pô, realmente a galera tirar um período pra, vamos dizer, treinar mais leve, ou, tipo, tirar um período pra não treinar, precisa fazer isso, ou tem, tipo assim, pô, sei lá, o iniciante não precisa, o intermediário talvez sim. O que vai depender disso, exatamente? Isso, ó, falou uma boa. Vai depender. Depende muito de como está sendo conduzido o treino. Eu dou até um exemplo para uma cliente semana passada. Aqueles gráficos da Bolsa de Valores?
sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. É a mesma coisa do programa de treinamento. A gente vai intensificando e a evolução vai ocorrendo. Vamos subindo, vamos ter uma ascensão. Chegou num determinado patamar alto, às vezes nem tão alto, mas depende muito de cada indivíduo. Chegou num patamar o qual vai ter uma manutenção, e se eu conseguir continuar imprimindo um ritmo muito forte, ele pode ter um overtreino, um hipertreino, uma lesão. Então a gente, antes de tudo isso, a gente provoca um leve declívio, seria uma pausa na intensidade. Pausa na intensidade não necessariamente é parar com a atividade, e sim deixar essa atividade um pouco mais suave. A gente suaviza o volume e a intensidade de treino, às vezes só volume, às vezes só intensidade, às vezes os dois, para retomar uma nova ascensão e continuar tendo uma evolução expressiva. Se a gente só montar um cronograma só com essa ascensão, só com intensificando, vai chegar um momento que você vai bater o platô e dali não vai sair para cima, e sim dali para baixo. Você vai se estagnar lá durante um período e dali vai ter um declívio. Esse declívio não só vai ser provocado, ele vai acontecer sem você querer. Agora, se toda vez que você atingir um patamar, lógico que tudo tem que ser planejado, patamar mais elevado, mantém ele e você vai provocar um declívio suave para depois uma retomada. Isso é dentro do planejamento. Agora, quando a gente acaba optando por esses intervalos, tal, é quando a pessoa já está sofrendo ou ela já está em hipertreino, overtraining, ou você já está dando indícios que isso possa acontecer. Então a gente vai prevenir esse tipo de coisa. Acontece muito com atletas que tem uma data específica para cumprir e ele não pode ter essa pausa. Então ele vai ter essa pausa só depois que cumprir a determinada data. Atletas de fisiculturismo, eles acabam dando férias ao corpo logo após uma competição. Se, lógico, não tiver na sua agenda, seu cronograma, não tiver uma competição próxima logo após. Aí ele dá férias. Ele para de treinar? Alguns sim. Outros simplesmente diminuem a intensidade. Às vezes só o volume, às vezes a intensidade, às vezes os dois. E também tem a questão da dieta. A dieta para quem tá para subir no palco é uma. Depois que você desce do palco, aí você vai ter que adotar uma dieta, um planejamento alimentar para suprir o que você acabou depletando. Então, seu corpo realmente fica bem debilitado. Você vai ter... Tudo isso aí são quadros exatamente nesse termo que você usou para, sim, ter um descanso, ter uma reabilitação do seu corpo. Seja ela no treino, seja ela na alimentação. Então, sim, tem uns que acaba tendo que ser adotado ali pela observação de como está acontecendo, e outros já são adotados por um planejamento, o qual é prescrito já a médio prazo, longo prazo, depende do que você quer, do que você está almejando. Certo. E você citou a parte aí do platô, aí eu lembrei de uma coisa também que é uma dúvida minha que eu tenho. Teve uma época que parecia que eu realmente tava ali treinando um tempo, parecia que nem evoluía a carga, nem decaía, nem o físico. Realmente assim, tipo, estagnou. Parece que foi, 2 meses que eu não tinha feito nada. E uma coisa que aconteceu comigo, aí teve uma parte que eu comecei a aumentar a parte de cardio. Eu comecei a fazer outros esportes, tudo, e eu senti que além do meu físico melhorar bem, até minha performance no treino melhorou também. E muita gente eu vejo que às vezes tem uma visão, tipo assim, pô, quero ganhar peso, sei lá, quero hipertrofia, tudo, não vou fazer cardio não, é só pra quem quer emagrecer. Um exemplo. O que você fala dessa parte, assim, e desse achismo que a galera tem? Tem que fazer cardio. O treino de força, o treino para hipertrofia, ele exige muito seu condicionamento cardiovascular, retorno venoso e tudo mais.
Quando você faz uma série, executa uma série muito intensa, e no cronograma tá lá 1 minuto a 1 minuto e meio de intervalo entre uma série e outra. Bateu 2 minutos já e você tá ofegante. É o quê? Falta de condicionamento. Falta de condicionamento. Como é que você vai melhorar esse condicionamento? Só na musculação? Não, não é só na musculação. Então é interessante que você acabe adicionando de forma controlada, depende muito do seu objetivo, o cardio. Lógico, se o objetivo principal é hipertrofia e musculação, então você vai voltar a atenção para isso, mas não vai deixar de fazer cardio. Tem que melhorar seu condicionamento cardiovascular, cardiorrespiratório, para que seu desempenho na musculação continue sendo expressivo, simplesmente acontecendo a evolução. Como você falou, se o indivíduo não pratica, vai chegar um momento que ele vai estagnar por algum motivo. E algum desses motivos pode ser a alimentação, má alimentação, pode ser o repouso inadequado, como também pode ser a falta do condicionamento cardiovascular, cardiorrespiratório e coisas do tipo. Então, sim, o aeróbio tem que ser feito. Lógico que a intensidade, o volume, a quantidade de sessões, o período, o tempo de execução de cada um deles, a sua frequência cardíaca para eles, depende muito do seu objetivo. Certo, e agora já pegando essa parte do cardio e já puxando para uma parte também que eu queria saber, questão de frequência de treino. Um exemplo assim, é interessante treinar todo dia, é interessante dar tantas pausas, é interessante na pausa treinar, um exemplo, vou treinar segunda, terça e quarta, na quinta vou fazer um cardio. Tipo assim, seria mais interessante na quinta eu realmente repousar e descansar. E o que seria interessante para fazer? Tem um padrão? Olha, eu tenho um colega de profissão que ele até costuma falar assim, quando chega alguém e eu acho muito interessante. Quando chega alguém até ele perguntando, eu queria começar a treinar. O que você acha? 2 vezes por semana, 3 vezes por semana? E a resposta dele eu acho muito bacana. Olha, uma melhor que nada. 2 melhor que uma. 3 melhor que 2. 4 melhor que 3. E assim sucessivamente. Mas é o que acontece. Então é melhor treinar todo dia melhor? Olha, é interessante que você esteja em atividade todos os dias. Só que essa atividade vai ser controlada. Para qual atividade? Às vezes, sim, dependendo do indivíduo, a gente tira um dia para um cardio mais tranquilo que vai acelerar, vai ser como se fosse um treino regenerativo para o resto do corpo, entendeu? Mas, no mínimo, é interessante que você dê pelo menos um dia para o corpo, para um treino de força, para um treino de hipertrofia, é um descanso. O descanso para um treino de hipertrofia, um treino de força, não é necessariamente não fazer nada. Você simplesmente pode fazer um cardio. Aí você está descansando uma valência, utilizando outra. Ok? Mas, eu quero dar academia de segunda a sexta. Perfeito. Bacana. De segunda a sábado também é bacana. Mas aí a gente vai dividir. Se o indivíduo for iniciante, a gente divide o que vai ser feito cada dia da semana de uma forma que o seu corpo se desenvolva de maneira harmônica, sem desequilíbrio, sem que uma região tenha uma evolução maior que a outra. O indivíduo já é um praticante experiente. Então vamos observar. O que tem que ter mais atenção? O detalhamento das costas dele não é compatível com a parte anterior do seu corpo. Então, a atenção é um pouco mais para aquilo. Vai dar mais atenção e requer mais atenção. O que está mais para trás em relação ao desenvolvimento. Para um praticante com experiência. Praticante iniciante, um iniciante, né, que vai começar a prática, a gente faz uma elaboração, um cronograma que seja um desenvolvimento muscular de forma equilibrada. Tudo no mesmo nível.
Certo. E uma dúvida, uma coisa que até acontece comigo, que acho que vai entrar nessa parte de descanso também que a gente tava falando. Um exemplo, eu faço musculação e luto Muay Thai. Muay Thai é uma coisa ali que basicamente, cara, cansa demais o ombro. Aí às vezes eu ficava meio assim, tipo, pô, vou treinar ombro na segunda e lutar Muay Thai na terça. Aí eu treinava o Muay Thai pior. Mas às vezes se eu treinava o Muay Thai na terça e ia treinar ombro na quarta, aí meu treino de ombro não conseguia desenrolar muito no treino. Assim, como que realmente eu poderia fazer pra não deixar o músculo, vamos dizer, nem hipertreino, vamos dizer ali, só que tipo assim, nem deixar de treinar ele, pra realmente ali conseguir conciliar. Ou às vezes, tipo, a galera, sei lá, que gosta, pô, sábado eu costumo treinar perna, só que todo domingo eu jogo futebol. E isso, tipo, pode, assim, ter um prejudicial realmente recuperar aquele músculo e desenvolver ele? Tem tudo a ver isso que você falou, principalmente no Muay Thai. Muay Thai é uma atividade muito intensa, explosiva, impacto. Então, sim, se você treinar ombro num dia, interessante seria que ele fosse descansar no dia seguinte. Então, na hora que for, se você for optar por, eu quero treinar Muay Thai, quero manter os treinos de musculação, consequentemente vai ter sessão de treino de ombro. Então, que esses treinos de musculação que tenha o treino de ombro do deltoide tenha um espaço para o treino de Muay Thai. Ou pelo menos, naquele dia do treino do Muay Thai, vamos trabalhar mais joelhada, chute, bloqueio. Aí você não vai boxear tanto, correto? Já a questão do futebol, mesma coisa. O cara treinou perna. No dia seguinte, até é interessante o que eu vou falar. Ele treinou perna num dia e no dia seguinte ele tá bem pra correr, o treino de perna não foi tão intenso. Se um treino for intenso, no dia seguinte ele não vai conseguir jogar bola. Pelo menos não bem. O cara, vou fazer um treino de futebol. Mas é um treino mais posicional, não vai correr tanto, não é tão pegado, é outra questão. Até dá pra fazer, mas eu sempre vou recomendar ter um espaço da sessão de treino para essa outra atividade, vamos dizer, extracurricular. Da sessão de treino, seja de deltoide ou de perna, tem um espaço, um dia ali para recuperar de uma forma melhor. O treino de Muay Thai, o treino que você for boxear, ou o cara que vai jogar futebol. É interessante que tem, assim, lógico, desde que toda a alimentação, a hidratação seja adequada, esse tempo de um dia pode ser útil o suficiente para para a prática da próxima atividade. Agora, o indivíduo teve um treino muito intenso de musculação. Esse período desse dia, ele não hidratou corretamente, não se alimentou corretamente, não bateu o mínimo de proteína, ele ainda vai ter um desempenho prejudicado, mesmo com um dia de intervalo aí para descansar. Desde que tudo seja feito da forma mais adequada, a alimentação, o tempo de descanso, vai se melhorar o desempenho no próximo treino. E que você até citou o negócio do treino de perna intenso, às vezes lá na academia eu brinco assim, que tem escadas lá, tudo, às vezes a galera fica 1h30 treinando perna e sobe a escada como se nada tivesse acontecido. Aí, às vezes eu até brinco e falo, não é possível que você treinou perna normal, e tem gente que argumenta, não, mas eu tô no pump. Aí até nessa parte do pump, é uma coisa muito falada hoje em dia, o que é exatamente? Explica pra galera, e tipo, realmente ele, eu estar no pump quer dizer que eu fiz realmente um bom treino, e uma coisa que eu sei que acontece, um exemplo, vou treinar, sei lá, vou fazer um exercício ali, um agachamento. Querendo ou não, é um exercício pra parte inferior. Só que às vezes a galera sente um pump, uma coisa tipo na lombar. Em algum lugar diferente de onde que é o estímulo ali. O que a pessoa realmente tem que ver nisso? Então, nessas duas questões, né? Se o pump realmente é algum sinônimo de, tipo, que o treino tá sendo bom. E essa parte, de às vezes sentir alguma ativação, tipo, tô treinando peito, mas tô sentindo o meu ombro, alguma coisa assim. Isso quer dizer que tá fazendo exercício errado? O que é exatamente? Vamos começar com a questão do pump. Pump
Aquela sensação de tá inchado, cresceu, tá grande. Aquilo ali, vamos supor, você falou do agachamento. Eu pedi pro indivíduo ficar agachando sem peso. As 3, 4 séries de 30 segundos. Durante 30 segundos ele vai fazer o maior número de repetições possíveis, com maior amplitude de movimento. Poxa, já vai dar um pump. O que é o pump? É um inchaço plasmático, vasodilatou, aumentou a irrigação, tem um fluxo sanguíneo muito grande naquela região. Por isso que o indivíduo sente que está inchado, está grande, cresceu. Realmente, naquele momento, aquele membro que foi utilizado, seja o bíceps, seja o quadríceps, perna, o peitoral, sim, vai estar inchado, vai estar grande, vai estar mais volumoso. Esse seria o pump. Agora, você manter o pump durante toda a sessão de treino e tal é interessante. Vai estar irrigando, tá levando nutriente, tá tendo um abastecimento para a resposta desejada, seja o treino que você tá realizando. Agora, perna, o cara tá fazendo agachamento, sentiu lombar, pode ser algumas coisas. Pode ser uma má execução, realmente. Pode ser simplesmente a lombar está fadigada para aquilo ali. Eu fiz alguns outros exercícios, os quais tive que usufruir da lombar para manter a postura. Então ela já chegou ali fadigada. Então ela já chegou fadigada. Ela vai fadigar primeiro. Você vai sentir ela primeiro que outras musculaturas que estão menos debilitadas naquele momento. Ou também pode ser, simplesmente, um desequilíbrio de desenvolvimento muscular, que a lombar, sim, ela seja mais fraca. Aí o cara vai fazer um terra, tá inteiro para segurar a barra, que é os flexores dos dedos, né, da mão, do punho. Tá inteiro para segurar a barra. Tá tranquilo com o trapézio, que ele também é utilizado para levantamento terra. Os membros inferiores tá super inteirão, mas a lombar você sente ela cansada. Sente até uma sensação, às vezes, tem alguns indivíduos que sentem a sensação, parece que tá queimando lá. Realmente porque tudo tá bom, só aquilo ali tá ruim. Ou ela já chegou fadigada, ou ela é mais fraca. Vai ter que ter um trabalho para sanar esse problema e manter tudo equilibrado. Pelo que eu compreendi, tipo, o pump é mais uma irrigação do local, não exatamente um rompimento de fibra ali para ter uma hipertrofia naquele músculo. Então, vamos dizer, não quer dizer exatamente que você vai crescer só por conta do pump. E também, no que você falou até da lombar aí eu já raciocino com aquilo que você falou. Tipo assim, por exemplo, às vezes um intermediário, que ele pode ter desenvolvido o corpo inteiro ali, igual você falou, para fazer um terra, só que pelo que eu entendi, né? Às vezes a lombar dele não tá tão fortalecida, tem que focar mais naquele local. E o iniciante já, vamos dizer, basicamente vai ter que focar em tudo. Então ele não conseguiria, eu acho que às vezes, fazer um terra, sei lá, um intermediário faz um terra com, sei lá, 100 kg de cada lado na barra, por exemplo. Só que tem a lombar fraca para aquilo. O iniciante não vai conseguir colocar 100 kg de cada lado na barra. Então seria tipo isso, assim, né? Isso mesmo. O iniciante sempre vai estar, querendo ou não, um ou mais degraus abaixo do intermediário. O intermediário nada mais é que ele ainda não chegou num desenvolvimento uniforme. Vai ter alguns pontos. Às vezes o avançado mesmo, ele ainda não está um desenvolvimento uniforme, mas a diferença é menor. O posterior de coxa não acompanha o quadríceps, mas essa diferença é pequena. O intermediário, a diferença se torna mais expressiva. Então, sim, tem que ter mais atenção ali. O iniciante, realmente, ele nunca vai... Um iniciante, pensando assim, indivíduo de... Um exemplo. Indivíduo, 30 anos, peso igual, composição corporal igual, altura igual, tudo igual, mecanicamente falando, membros inferiores de mesmas dimensões, igual. Só que o cara é iniciante e o outro é intermediário. A gente nunca vai conseguir fazer e ter o mesmo desempenho do intermediário. Às vezes acontece de um cara 100 quilos que está acostumado a trabalhar um trabalho braçal e é iniciante,
vai colocar a mesma carga de um intermediário que pesa 60 quilos. Mas aí, poxa, são biotipos diferentes, já começa pelo peso. 100 quilos. O cara tem 100 quilos, tá tem 60. Mas se for tudo equiparado, biotipo, altura, peso, composição e tudo mais, o iniciante nunca vai ter o mesmo desempenho de um intermediário. Entendi. Aí você que citou essa parte de desenvolvimento, às vezes o cara tem o quadríceps melhor que o posterior, peito melhor que costas. Mas e quando um exemplo? O cara tem o bíceps direito melhor que o bíceps esquerdo. O cara, tipo assim, tem que basicamente só continuar treinando normal ou tem que fazer alguma coisa diferente pra desenvolver, sei lá, mais o esquerdo pra conseguir equiparar? Essa é boa. Foi boa. Aí quando se encontra assim, o indivíduo se encontra assimétrico, tem algumas metodologias que podem ser aplicadas. Lógico que vai ser estudado, cada um, quem acompanha o indivíduo vai estudar e vai observar qual que seria melhor aplicado. Quais são? Pode ser que como você deu o exemplo do bíceps, vamos exemplificar com 4 séries de 10. Aí eu fiz 10 repetições com ambos os bíceps. E no direito, que é menor, aí eu vou fazer 2 repetições a mais a cada sessão, cada série. Pode também ser feito de que maneira? Eu vou lá no braço mais fraco. Eu sei que naquele braço mais fraco, aquela carga, eu consigo executar 12 repetições. Com um braço mais forte, aquela mesma carga, eu executo 15. Então o que eu vou fazer? Eu vou sempre no ritmo do mais fraco, até que os dois se equiparem. Também tem uma outra questão. Às vezes um bíceps é maior que o outro, mas por questão de composição. Aquele bíceps maior tem uma concentração maior de gordura. Ele é maior, não é porque ele é mais forte, não porque ele tem mais músculo, ele tem mais gordura. Isso acontece muito no peito, viu? No peitoral da galera. Na hora da execução é mal executado e tal, não consegue ter uma boa estabilidade, não tem um controle abdominal. Então o tórax, o tronco, ele acaba rotacionando, então distribuindo a carga de uma forma não uniforme, trabalhando mais um peitoral do que o outro. Isso pode acontecer de gerar ou mais volume muscular de um lado, ou simplesmente, como o outro lado não está sendo tão estressado, não está sendo tão utilizado, pode acontecer de ter um acúmulo de tecido adiposo de gordura um pouco maior. Aí, esteticamente olhando, parece que tem um maior que o outro. Tem um maior que o outro, mas às vezes por um motivo ou por outro. E agora minha última dúvida, assim, acho que pra finalizar, que é uma coisa que muita gente tem em mente, essa dúvida também, questão da falha. Convém toda série, de todo exercício, de todo músculo eu fazer até a falha? Ou tipo assim, por exemplo, eu vou fazer, sei lá, 3 séries, 2 até a falha e a última tantas repetições. Ou o inverso. Ou vamos dizer, não fazer até a falha, realmente cravar ali, ou fazer 10 repetições, ou ficar naquela, vou falhar de 8 a 12. Como que você trabalha nessa parte? Beleza, vamos lá. Primeiro, tudo vai depender da fase de treinamento que o indivíduo se encontra, o objetivo dele também. Mas vamos dizer assim, ó. Vamos dar o exemplo do deltoide, ombro. O ombro, ele não desenvolve tanto de uma forma tão equiparada com o peitoral. Ou seja, o indivíduo, você olha se o peito dele está muito maior e o ombro não encaixa naquele corpo. Você tem um desenvolvimento maior de ombro. Então, vou separar, vou fazer um exemplo, vou fazer 3 sessões de treino de ombro na semana e um só de peito. Esse de peito é bem intenso, para suprir todo o resto que vai ficar em repouso. De peito, de ombro, são 3 sessões. Eu não vou colocar intensidade máxima nas 3. Vou colocar intensidade máxima em uma, que aí sim, a gente pode aplicar todas as séries à falha. No segundo, eu vou ter um intervalo, são 3 vezes na semana, 1 ou 2 dias de intervalo. Vai ter um dia que vai ter um intervalo entre treino intenso e o outro, e às vezes o outro vai ter 2 dias de intervalo. Depende muito como é distribuído. Se for só de segunda a sexta, é só um dia de intervalo entre eles.
Então, resumindo, é um dia muito intenso e 2 dias de manutenção daquela intensidade. Então, os dias de manutenção daquela intensidade, que é um complemento do treino intenso, aí não. Aí não é interessante que seja até a falha. Entendeu? Agora, vamos supor, treino ombro na segunda. Vou treinar um complemento do ombro na quarta. Eu tive um dia de intervalo. E depois vou treinar ombro de novo no sábado. Tive 2 dias. A quinta e a sexta. Aí esse outro dia eu posso até dar uma intensidade um pouco maior. Mas nunca igual ao da segunda. Porque depois vou ter só um dia de intervalo de novo para fazer o dia para fazer na segunda. Então, se você vai optar por 3 vezes de um treino, de um grupo muscular, para que haja sim um desempenho mais expressivo e um desenvolvimento maior, a gente vai ter que separar um dia muito intenso. Às vezes eu gosto, dependendo, lógico, da diferença de desenvolvimento. Claro, eu coloco, vamos supor, na segunda-feira. Aquela segunda é um dia só para ombro. É só de ombro aquele treino. Só panturrilha também, de repente. Um dia só de ombro. Aí eu faço complementos ao longo da semana. Para manter aquele estresse alto. Não dou um estresse alto. Eu mantenho aquele que já tem. E sim, já para quando chegar na segunda-feira novamente, aquele estresse lógico vai sendo diminuído. Eu tento manter ele, mas quando chegar na segunda-feira, o corpo está pronto para receber um grande estresse novamente. Mas será que eu consegui responder o que você me perguntou agora? Não, com certeza. Eu já tive uma noção. Na verdade, assim, já até para finalizar o assunto, do podcast inteiro, assim, todo o papo, eu acho que foi muito dinâmico. Eu acho que realmente todo mundo que vai assistir, independente se for intermediário, avançado, iniciante, vai entender tudo desde a hora que pisa na academia. Por isso que a gente só aquecimento, mobilidade, método de treino, como faz as séries, o descanso. Então, acho, tipo assim, nossa, vai ser perfeito para todo mundo que pratica ou quer praticar o esporte, que é a musculação, que é meio que a base de tudo, qualquer outro esporte, assim, que eu vejo. E realmente vai ser essencial. Só agradeço pela sua presença. Obrigado de verdade. Pode dar suas considerações finais, se você quiser falar pro público, pode ficar à vontade. Quem agradece o convite, sou eu, que eu fico muito grato por estar aqui. O pessoal da GWF sempre me abraçou com muito carinho e eu tento devolver esse carinho da melhor forma possível. Então, eu venho muito feliz e saio daqui mais feliz ainda. Obrigado a todo mundo, viu? Obrigado, Diego, obrigado ao Will, obrigado a galera, obrigado à família GWF. Perfeito, obrigado, Natal. E se vocês quiserem continuar acompanhando mais conteúdo de qualidade, continue acompanhando o GWF Podcast. Vem com o time.